Presidente Lula aplicando a primeira dose de uma vacina brasileira. 1,4 bilhão sendo investidos em um único instituto. 60 milhões de doses anuais entrando no SUS a partir de 2026. E tem mais. A única vacina de dose única contra a dengue no mundo inteiro é 100% brasileira. Enquanto políticos negacionistas tentavam desmontar a ciência brasileira, 200 cientistas trabalhavam em silêncio durante 15 anos para criar algo que nenhum outro país conseguiu. Mas como chegamos aqui? Vamos voltar para 2009. O Brasil registrava 1 milhão de casos prováveis de dengue e quase 900 mortes em um único ano. A doença, que circulava desde a década de 1980, havia se consolidado como o maior problema de saúde pública do país. Hospitais lotados, famílias desesperadas e o Brasil completamente dependente de vacinas importadas. Foi nesse cenário que o Instituto Butantan, em São Paulo, tomou uma decisão histórica: desenvolver a primeira vacina brasileira contra a dengue. O diretor da época, Isaías Hall, procurou uma cientista chamada Neuza Frassati Gallina, uma bióloga que já havia liderado o desenvolvimento de vacinas contra raiva e rotavírus. Isaías disse a ela: "Tenho certeza de que você vai conseguir." Neuza não teve dúvidas. Sentou, pegou papel e caneta e começou a rabiscar o planejamento. Aqui está o momento que muda tudo. O Butantan estabeleceu uma parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o NIH. Pela primeira vez, um fabricante brasileiro de vacinas firmava acordo com uma instituição governamental norte-americana. O NIH cedeu 4 cepas atenuadas do vírus da dengue. Eram os 4 sorotipos: Denve 1, Denve 2, Denve 3 e Denve 4. Mas aqui vem um detalhe que ninguém esperava. A complexidade era brutal. Cada sorotipo perdia quantidades diferentes de partículas virais durante o processo produtivo. Neuza e sua equipe precisaram estudar separadamente cada cepa. Foram 270 experimentos, 50 tentativas de formulação. Pensa na cena: cientistas trabalhando até a véspera de Natal em laboratórios do Butantan, ajustando microscópios, analisando células, fazendo cálculos em planilhas. Tudo isso enquanto suas famílias esperavam em casa. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, feito isso, então vamos continuar. Entre 2013 e 2015, a formulação brasileira estava pronta. A Anvisa autorizou o ensaio clínico de fase 2. Fontes revelam que 300 adultos brasileiros de 18 a 59 anos participaram dos testes. E sabe o que os resultados mostraram? A vacina gerou resposta imune robusta com apenas uma dose. Apenas uma dose. Para você entender a magnitude disso, todas as outras vacinas contra a dengue exigem 2 ou mais doses. A brasileira seria a única de dose única. Tem mais. Em 2016 veio a fase 3. Aqui está o maior estudo clínico já conduzido pelo Butantan, 16 mil voluntários. O Instituto estruturou uma rede de 16 centros de pesquisa em 14 estados brasileiros, de norte a sul. Cada voluntário foi acompanhado por 5 anos, 5 anos de monitoramento contínuo. Bastidores indicam que algumas unidades básicas de saúde precisaram ser completamente adaptadas para funcionar como centros de pesquisa clínica. O Butantan ofereceu treinamentos, investiu em infraestrutura, capacitou profissionais. Maria Beatriz Bastos Lucchesi, gerente de farmacovigilância do Butantan, revelou: "Foi o primeiro grande estudo que fizemos. Mesmo com recursos limitados e uma equipe pequena, foi um sucesso." E aqui vem a parte que pode mudar tudo. Em janeiro de 2024, os primeiros resultados da fase 3 foram divulgados.
A eficácia geral foi de 79,6%, mas tem um detalhe explosivo. Entre pessoas que já tinham anticorpos para a dengue, a proteção chegou a 89,2%. Entre quem nunca teve contato com o vírus, ficou em 73,5%. Fontes confirmam que em agosto de 2024, um novo estudo mostrou eficácia de 89% contra casos graves ou com sinais de alerta. Pensa na cena. Das mais de 10 mil pessoas que receberam o imunizante, apenas 3 apresentaram eventos adversos graves, e todos se recuperaram totalmente, menos de 0,1%. Agora vem um detalhe que ninguém esperava. Enquanto isso acontecia, o Brasil enfrentava a maior epidemia de dengue da sua história. Em 2024, foram registrados 6,5 milhões de casos prováveis. 6 milhões e meio. Quadruplicou os números de 2023. Hospitais superlotados, famílias perdendo entes queridos. E a vacina brasileira estava ali, pronta, aguardando a aprovação final. Tem mais. Em 8 de dezembro de 2025, a Anvisa concedeu o registro. Documentos obtidos revelam que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou: "Como ministro da Saúde, eu não queria encerrar o ano sem firmar este contrato." Em 19 de dezembro de 2025, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a aquisição das primeiras doses. 368 milhões de reais para 3,9 milhões de doses iniciais. E sabe o que isso significa? Pela primeira vez na história, o SUS ofereceria ao mundo uma vacina de dose única contra a dengue, totalmente gratuita, totalmente nacional. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Essa data vai ficar marcada na história da ciência brasileira. O presidente Lula visitou o Instituto Butantan, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Aqui vem o momento que muda tudo. Lula anunciou 1,4 bilhão de investimentos para ampliar e modernizar a infraestrutura do Butantan. Desse total, 1 bilhão vem do novo PAC Saúde do governo federal, mais 400 milhões do próprio Instituto Butantan. Fontes revelam os detalhes explosivos desse pacote. 550,7 milhões de reais para uma nova fábrica de vacina DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Capacidade: 6 milhões de doses ao ano. 495,9 milhões de reais para uma fábrica de vacina contra HPV. Produção estimada: 20 milhões de doses anuais. 232,5 milhões de reais para a unidade de produção de soros. Capacidade final: 5,5 milhões de frascos de soro líquido por ano. 76,1 milhão de reais para uma plataforma de produção de vacinas RNA mensageiro, a mesma tecnologia usada nas vacinas contra a Covid-19. Tem mais. Durante o evento, Lula, Alckmin e Padilha aplicaram pessoalmente as primeiras doses da vacina da dengue em profissionais de saúde. A estratégia inicial é vacinar 1,2 milhão de trabalhadores da atenção primária do SUS. No estado de São Paulo, sozinho, são mais de 216 mil profissionais. Documentos obtidos com exclusividade revelam que as primeiras 650 mil doses já foram distribuídas aos estados. O restante chega nas próximas semanas. E aqui vem a parte que vai te chocar. A expansão da vacinação para a população geral de 15 a 59 anos está prevista para o segundo semestre de 2026, começando pelos mais velhos. Bastidores jurídicos indicam uma parceria estratégica entre Brasil e China. A tecnologia nacional desenvolvida pelo Butantan será transferida para a empresa chinesa WuXi Vaccines. E sabe o que isso vai fazer? Multiplicar a produção em 30 vezes. 30 vezes!
A partir de 2026, serão disponibilizadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. Pensa na cena. O Brasil, que era completamente dependente de vacinas importadas, vai se tornar um dos maiores produtores mundiais de vacina contra a dengue. Agora vem a conexão que ninguém fez. Lula declarou no evento: ajudar o Butantan é ter apenas a primazia de dizer que a gente está ajudando 215 milhões de almas que vivem neste país e que precisam. Enquanto eu tiver possibilidade de ajudar, não faltará dinheiro para a pesquisa. Compara isso com o que aconteceu durante o governo anterior. Em plena pandemia de Covid-19, autoridades negaram a ciência, atrasaram a compra de vacinas, promoveram tratamentos sem eficácia comprovada. Enquanto isso, os cientistas do Butantan trabalhavam em silêncio, desenvolvendo não só a vacina da dengue, mas também a Coronavac. Fontes confirmam que a infraestrutura de pesquisa clínica construída para o estudo da dengue foi fundamental para acelerar os testes da vacina contra a Covid-19. Tem mais. O ministro Alexandre Padilha destacou: é um marco histórico que vai colocar o Butantan como um dos maiores complexos do mundo, mas diferente de outros polos industriais, e esse aqui é 100% SUS, para tratar as pessoas no Brasil e cada vez mais no mundo, para salvar vidas, e não apenas obter lucros. Aproveita e deixa aquele like no vídeo se você também acha que investir em ciência e saúde pública é investir no futuro do Brasil. Vamos conectar os pontos. O Instituto Butantan completou 125 anos em 2026, mais de um século dedicado à saúde pública brasileira. Desde 2023, o governo federal já destinou cerca de 15 bilhões de reais ao fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde. Foram assinadas 31 novas parcerias entre empresas públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias em saúde. E aqui está o que isso significa na prática. O Brasil está se tornando independente na produção de insumos estratégicos, vacinas, soros, medicamentos. Documentos revelam que o Butantan mantém atualmente 14 projetos de parcerias de desenvolvimento produtivo. No âmbito do novo PAC, são 10 projetos, 8 deles com financiamento direto do Ministério da Saúde. Tem mais. Além da dengue, o governo anunciou investimentos em outras vacinas. Parceria entre Butantan e Pfizer para produzir 8 milhões de doses anuais da vacina contra o vírus sincicial respiratório. Investimento: 1,26 bilhão de reais entre 2023 e 2027. Produção de insulina pela Bion com apoio do BNDES e FINEP. Capacidade: 70 milhões de unidades anuais. Primeiro fornecimento previsto para o segundo semestre de 2025. Agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. Por que isso é tão importante para a esquerda? Por que a ciência se tornou uma trincheira política? Porque a disputa não é só sobre vacinas, é sobre o papel do Estado brasileiro. Enquanto o negacionismo tentou desmontar a ciência pública, transformá-la em inimiga, cientistas como Neuza Frazati Galina trabalhavam 15 anos para salvar vidas. Pensa no contraste. De um lado, fake news sobre vacinas, ataques a pesquisadores, cortes em orçamento de pesquisa. Do outro, 200 cientistas desenvolvendo a única vacina de dose única contra a dengue no mundo. E sabe qual é a ironia? Em 2025, o Brasil registrou redução de 75% nos casos prováveis de dengue e 72% nos óbitos, em comparação com 2024. A ciência funcionou, o SUS funcionou, o investimento público funcionou. Fontes revelam os próximos passos. A vacina será testada em 2 municípios piloto, Botucatu, em São Paulo, e Maranguape, no Ceará. O objetivo é avaliar o impacto do imunizante na dinâmica populacional da dengue.
Também estão previstos 68 milhões de reais em estudos clínicos para ampliar a faixa etária e avaliar a coadministração com a vacina contra a chikungunya. E aqui está a conexão final. A vacina da dengue é parte de uma estratégia maior. A nova Indústria Brasil, lançada pelo governo Lula, tem como uma de suas missões fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou: vacina é política pública, é Estado presente. Ao investir no Instituto Butantan, o governo do presidente Lula reafirma que saúde, ciência e vida são prioridades nacionais. A pergunta final que fica: quantas vidas teriam sido salvas se esse investimento tivesse começado antes? Quantos brasileiros morreram de dengue enquanto esperávamos uma vacina nacional? E mais importante, o que vamos fazer agora para garantir que a ciência brasileira nunca mais seja atacada ou desvalorizada? Porque essa história não é sobre um instituto, não é sobre um governo, é sobre soberania. É decidir se queremos depender de outros países ou se vamos produzir nossa própria ciência, nossas próprias soluções. A vacina de dose única contra a dengue não apareceu por acaso. Ela é resultado de 15 anos de investimento público, pesquisa científica e comprometimento de centenas de profissionais. E isso é uma escolha política. Nos comentários, me diz, você acha que o Brasil deveria investir mais em ciência e produção nacional de vacinas? Você conhecia a história dos 15 anos de desenvolvimento dessa vacina? Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a importância da ciência pública, compartilha com alguém, principalmente com quem ainda acha que privatizar tudo resolve. E se quiser entender mais sobre como o SUS funciona e por que ele é atacado, assiste o vídeo que vai aparecer na tela agora sobre o desmonte da saúde pública no Brasil. Eu sou independente, não recebo dinheiro de partido ou político. Esse canal existe porque você assiste, curte e compartilha. Então se inscreve, ativa o sininho e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Porque enquanto alguns escolhem o negacionismo, nós escolhemos a ciência. Enquanto alguns escolhem o desmonte, nós escolhemos a construção. Enquanto alguns escolhem o lucro privado, nós escolhemos a vida pública. E a vacina 100% brasileira contra a dengue é a prova de que esse caminho funciona. Até o próximo vídeo.